Que bom estarmos falando novamente sobre o tema que eu entendo hoje mais relevante na igreja cristã, que é a volta de Jesus Cristo, a segunda volta. Porque ele já veio a primeira vez como cordeiro, foi levado na cruz, foi sacrificado, foi levado ao matadouro, como diz a palavra, mas morreu no nosso lugar, levou nossas maldições, mas ressuscitou ao terceiro dia. E antes dele subir aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai, ele disse aos seus discípulos que ele voltaria, assim como ele subiu, ele desceria, e o que nós chamamos da segunda vinda de Cristo. E nós aguardamos esse momento ansiosamente, porque os sinais mostram que esse acontecimento maravilhoso, o mais importante das nossas vidas, está próximo, está, quem sabe assim, dias, meses para acontecer isso, nós não sabemos exatamente. Mas eu gostaria, quando a gente fala da volta de Jesus, a segunda vinda, o final dos tempos, a gente fica um pouco assustado, mas hoje eu gostaria de estar falando sobre algo que certamente vai mexer muito conosco, que são os milagres, os prodígios que vão anteceder a volta de Jesus. E, de certa maneira, nós já estamos vivendo isso. Vejam, nas nossas mensagens temos falado que dois sinais que já estão acontecendo faltam ainda para a volta de Jesus. O primeiro é Israel confessar que Jesus Cristo é o Messias, o Yeshua, aquele que havia sido prometido pelos profetas. Já existem muitos judeus crendo nisso, que nós chamamos de judeus messiânicos. E o outro sinal que também está acontecendo, vou ler para vocês, está em Mateus 24:14, ele é muito conhecido. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ora, por que a gente pode dizer que ele já está acontecendo? Por causa da tecnologia. Hoje não são mais apenas os missionários, os evangelistas, né, que vão desbravar até os confins do mundo, né? Mas nós temos rádios, TVs, internets, redes sociais, os podcasts, Bíblia online, celular, todo esse avanço tecnológico contribui para o evangelho ser pregado em vários locais e em todo o mundo. Mas o que me chama a atenção nesse versículo, e é muito importante, Jesus poderia dizer, esse evangelho vai ser pregado a todo mundo, a todas as nações, então virá o fim. Mas ele usa um termo bastante interessante. Este evangelho será pregado em todo mundo em testemunho. O que significa um testemunho? Quando nós relatamos alguma coisa, quando nós contamos algum fato, relatamos acontecimentos, né? Então, por exemplo, o testemunho que nós podemos dar quando nós pregamos o evangelho é amor, é o perdão, a misericórdia, a alegria de ter a salvação. Isso são testemunhos. Mas eu creio que essa expressão testemunho, ela vai mais além do que isso, que é a manifestação do poder de Deus. Veja que interessante, quando Jesus começou a pregar as boas novas, falando dele mesmo, eu anotei aqui Mateus 4:23, primeiro versículo que fala sobre pregar o evangelho. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então Jesus falava que ele era a boa notícia, que ele era o Salvador. Mas para que as pessoas crescem, ele operava sinais e maravilhas. E aqui diz o termo que ele curava todas as enfermidades, todas as doenças entre o povo.
Depois em Mateus 9:35, veja, o mesmo versículo praticamente. E Jesus ia passando por todas as cidades. Ora, o primeiro era Galileia, localizado. Agora não, agora todas as cidades. Aí o evangelho do reino já começando a alcançar muitas regiões. Então, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Veja, esse era o testemunho de Jesus. Ele curava todas as enfermidades e doenças. Então as pessoas viam nele não só a palavra manifesta, a palavra viva, mas viam o poder do Espírito, o Espírito Santo agindo na pessoa de Jesus. E é interessante que isso não aconteceu só com Jesus, mas também com os apóstolos. Eu anotei aqui, logo após a ascensão de Jesus, os apóstolos foram cheios do poder, houve o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes. E veja o que diz Atos 5,15, né? Já é o momento em que os discípulos estão operando sinais e maravilhas, levando o evangelho. Diz assim: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Veja, a sombra de Pedro curava. Isso é o evangelho com testemunho, com poder. As pessoas criam. Por isso, 3.000 foram convertidos, depois 5.000, porque eles viam poder nisso. Isso é testemunho. Depois, em Atos 4:33, também anotei aqui. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, o que é esse testemunho? Ele falava: olha, Jesus ressuscitou, ele morreu, nós vimos, nós estivemos com ele, nós tocamos nele, nós falamos com ele. Veja, então há um poder, é esse evangelho que funciona, né? Aí peguei também aqui Atos 4:31, e tendo orado, manifestou-se o local que eles estavam reunidos. Tremia o local que eles estavam. Esse é o testemunho que realmente os apóstolos, né? O próprio Paulo foi ousado. Paulo não esteve com Jesus. Nós sabemos que ele foi ter um encontro com Jesus em Damasco, né? Então ele viu Jesus, Jesus se manifestou para ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegues. Então Paulo, ele teve uma evangelização ousada, porque ele estava com o poder, ele viu, ele relatou, ele era testemunha. Então o que eu quero dizer com isso, que esse evangelho do final dos tempos é um evangelho com mais poder, com mais testemunho. Claro que nós devemos estar pregando o evangelho. O simples fato de falar a palavra de Deus, o Espírito Santo opera, há poder nisso. Mas nesse final dos tempos, nós vamos ver muitas coisas acontecendo. E eu quero dizer para vocês, essas coisas já são para esses dias, porque esses dias já antecedem a volta de Cristo. O próprio Jesus disse: quando o evangelho for pregado para todas as nações. Nós temos o evangelho agora fluindo em muitos lugares, né? Estive em contato algum tempo atrás com o Pat Robertson. Ele tinha por muito tempo, ele teve um programa na televisão, chamava Clube 500, e ele testemunhou que uma emissora de rádio que ele patrocinava, que pregava em várias línguas com o rádio, eles iam até nos países com o islamismo muito forte, países que não podiam penetrar o evangelho. Ele começou a alcançar, e ele falava de pessoas se convertendo nisso, né? Então, essa é a profecia de Jesus, que nesse final vai acontecer isso. Alguns locais, como eu disse, já está acontecendo, e nós vamos falar sobre esses locais. Agora, o que é importante, depois desse derramamento do Espírito Santo, no início, na igreja primitiva, na mesma proporção,
com o mesmo poder, aconteceu novamente no início dos anos de 1900, através de um homem em Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, em que eles passaram a virada do ano orando, pedindo, lendo Atos 2, que fala sobre o derramamento do Espírito Santo, até que eles tiveram uma visitação do Espírito Santo. E todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E a partir daí milagres começaram a acontecer. E um desses milagres foi um negro chamado William Seymour, que ouviu Charles Parham pregar, e ele ficou cheio do Espírito Santo, e ele foi para a Califórnia, num local famoso, na Rua Azusa, onde ele alugou uma fábrica velha, e lá ele começou a pregar o Evangelho, e o Evangelho dele era para unir brancos com negros, eram para todos, e o poder de Deus começou a operar naquele local. E esse Seymour, que eu quero falar mais um pouco dele, ele profetizou que 100 anos depois, veja, a época de Seymour foram 3 anos e meio, de 1906 até 1910. Ele profetizou que depois de 100 anos, aquilo que acontecia em Azusa iria acontecer para todo mundo, não haveria mais denominações, mas para toda a igreja, né, para aqueles que crescem, e aí aconteceria a volta de Jesus. Eu peguei aqui, a gente poderia relatar, existe um livro que foi lançado, já comentei com vocês, Histórias Inéditas de Azusa. Se você ler esse livro, sua vida vai mudar radicalmente, você não vai ser mais a mesma pessoa. Então, são fatos que uma pessoa chamada Tommy Welkel recebeu uma missão de Deus de conversar com os últimos santos de Azusa, aqueles que participaram em Azusa. Isso na década de 60 ele encontrou com essas pessoas, e ele foi recebendo testemunho. Deus permitiu que ele conhecesse muitos daqueles que participavam, e ele guardou essas palavras, e Deus autorizou agora, nos nossos dias, nessa década que nós vivemos, ele revelar o que aconteceu para que nós tivéssemos a chama acesa novamente daquela unção, daquele derramamento, daquele avivamento do Espírito Santo de Deus. Então, ele conta milagres assim que essas pessoas narraram para ele. Nós sabemos de muitos milagres, mas eu queria pegar um aqui para vocês, de milhares, né, que existe, mas um dos testemunhos que ele ouviu que mais impactou foi assim: lembro-me de ter testemunhado esse grande milagre. Eu prestei muita atenção quando foi narrado isso. Ela me contou, a pessoa que estava dizendo para ele, que um homem foi até Azusa com perna de pau. Ele não tinha uma das pernas. Seymour se aproximou desse homem com a perna de pau e perguntou: o que fez você vir aqui? Ele diz: o homem respondeu: eu quero que você ore pela minha perna, ele está começando a gangrenar. Então, a parte de cima da perna já estava gangrenando. Então, Seymour disse para ele: tire a perna de pau. E ele ficou assustado, né? Não, mas eu quero que você ore pela parte de cima, como ficar com uma perna só, né? As pessoas seguraram, tiraram a perna de pau, e o Seymour começou a orar, e a gangrena foi saindo, e a perna foi crescendo, 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 foi reconstruído o pé, os dedos do pé, e o homem, no momento seguinte, começou a pular, a dançar, como se ele nunca tivesse tido uma perna de pau. Então, os milagres eram desse nível, né? Nós temos muitas coisas assim maravilhosas, né? Então, um outro aqui que foi relatado também para o Tommy, né? Em 1908, uma adolescente com uma aparência horrível e assustadora entrou pelas portas de Azusa, sendo carregada em cima de uma maca. As pessoas levavam, inclusive, de outros países, né? Ela tinha queimadura de 3º grau no corpo todo. O corpo estava encharcado
de remédios para aliviar as dores excruciantes das queimaduras. De acordo com sua família, ela pedia para morrer. Eles tinham vindo da Califórnia do Norte para a Rua Azusa na esperança de que ela fosse curada e que ela pudesse viver. Então, os seus parentes contaram que a menina fora vítima de um incêndio que devastou a casa. A irmã que relatou isso, chama Langford, contou que quando olhou para a menina, era possível ver seus ossos em parte do seu corpo, onde a carne tinha sido completamente queimada. Ela tocou levemente e orou por ela. Veja, não era só o Seymour que orava. Todos que participavam oravam e a cura acontecia. Essa mulher, tocou levemente e orou por ela. E após orar, ela cobriu a menina com um cobertor e disse: vamos ver o que Deus vai fazer. A cada 20 minutos ela ia ver como a garota estava. A irmã Langford mal podia se conter, porque pouco a pouco havia mais e mais carne no corpo da menina. Não demorou 2 horas e o corpo da adolescente ficou completamente curado. Eles limparam a pomada que havia sido aplicada sobre o seu corpo. Ela saiu da maca e seu corpo estava completamente novo. Aleluia, glória a Jesus, né? Vontade de chorar, né? Uma vida que queria morrer, não tinha mais chance, né? Só dor. E a menina, no outro dia, os pais compraram roupa, a menina foi na igreja e pulava e dançava com roupas novas, né? Houve assim uma ressurreição propriamente dita, né? E assim nós vamos ver muitos milagres. O Tommy, ele tinha 17 anos quando foi para um local também na Califórnia, chamada Pisgah, Lar Pisgah, e lá ele conheceu e entrevistou os santos de Azusa, que já estavam idosos, quase morrendo, né? E a primeira coisa que aconteceu com ele tinha 17 anos, ele era tímido, né? Então eles saíam assim para evangelizar, iam na boca do lixo, e ele tinha vergonha. Então o irmão orou por ele, e ele ficou com uma ousadia, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, não parava de pregar, e vidas iam se convertendo com ele, e ele começou a operar milagres. Então veja, esse testemunho que nós precisamos ter para pregar o Evangelho nesses últimos dias, é esse espírito de ousadia. Quando você tem um irmão que tem espírito de ousadia, fala: irmão, põe as mãos sobre mim, transmita essa unção para mim. Então, esse Tommy, Deus usou ele para ressuscitar mortos, Deus usou ele para, por 3 vezes ele esteve nos céus. Então, ele foi um homem muito usado pelo Espírito de Deus, mas Deus falou para ele: não fale, você vai esperar no tempo certo. E exatamente em 2013 deu origem a esse livro que ele começa a contar isso, que é para nós vivermos essas realidades. Agora nós vamos ter isso, veja, em Mateus 10:8, Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitem mortos, de graça recebesse, de graça dai. Então, ele conta que cidades, nós sabemos que existe hoje locais que a imprensa não alcança, países africanos que estão havendo ressurreição. Na China, esse Tommy, ele fez um primeiro livro e ele é distribuído gratuitamente na China, né? E de maneira escondida, claro, não pode ser. Então, não pode ser divulgado. Então, ele tem relatos que cada livro dele, pelo menos 3 pessoas se convertem. Quando leem, quando ouvem falar de Azusa, do poder de Deus, ele crê que já 600.000 pessoas se converteram com o livro, vendo o poder de Deus. Então, lendo o poder de Deus. Que bom que nós podemos fazer isso. Eu estimulo. A gente está acostumado a orar. Oh Deus, tenha misericórdia. Mas começa a dar ordem. Quanto tempo faz que você não expulsa demônios? Eles continuam existindo. Ousa fazer isso. Quanto tempo faz que a gente não vê um paralítico, um membro crescer numa pessoa? Que tem, Azusa tem muitos exemplos assim. Então esse é o evangelho com testemunho. Eu te desafio através da oração, né?
uma nuvem, quando ela derrama água, ela derrama porque ela começa a ficar pesada demais. Aí desce a água. O poder de Deus é alguma coisa assim. Na oração, nós chamamos os céus para descer na terra. Né? Então nós oramos e nós intercedemos. Agora, ore com ousadia. Eu vou orar para você ter ousadia, para nós realmente participarmos desse final dos tempos com ousadia. Deus quer fazer uma colheita e nós não vamos ter vergonha de falar do Evangelho, nós vamos com ousadia, com poder, com autoridade. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que estão me ouvindo, me vendo, para que recebam a ousadia do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Dê um espírito, Senhor, arrojado e intrépido para cada um, para que cada um possa pregar com autoridade. Quantas pessoas precisam ser curadas, Senhor, na nossa família, que nós possamos impor as mãos. O Senhor disse, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Dê esse espírito de ousadia para nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Pratique, queridos. Vá em frente, em nome de Jesus. Amém.